Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar da turbulência que atingiu os mercados nos últimos dias. A essa altura, você certamente já deve saber que houve quebra de bancos regionais nos Estados Unidos e que na Europa um dos maiores bancos suíços mergulhou numa situação complicada que fez o Banco Central da Suíça entrar na história e oferecer crédito para ajudar. Isso tudo despertou a aversão ao risco entre os investidores. E algumas perguntas ficaram no ar. Diante desse cenário, para onde vão os juros americanos? E o que isso significa para o Brasil? A crise lá de fora pode interferir na taxa básica de juros brasileira? No episódio de hoje, a gente responde a essas perguntas e fala também da persistência da inflação em território americano, do avanço dos juros na zona do euro e da taxa de desemprego no Brasil. Hoje é 20 de março de 2023 e, olha só, a gente chegou ao episódio de número 50. 50 edições feitas com carinho para você. Aliás, se você, assim como a gente, esperam que venham mais episódios por aí, não deixa de seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim você recebe uma notificação toda vez que um episódio for ao ar. Se você já segue, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Mas agora o assunto principal, claro, é outro. Vamos nessa? Antes de seguir, uma atualização. Esse episódio foi gravado antes do domingo, que foi quando duas notícias importantes saíram. A primeira é sobre o Credit Suisse, que, além de receber o apoio do Banco Central da Suíça, foi comprado pelo UBS. E a segunda é sobre o acordo que o Banco Central americano fez com 5 bancos centrais: Banco Central do Canadá, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra, do Japão e o da Suíça também. O Fed fez um acordo com essas instituições para aumentar a liquidez, a disponibilidade de dólar no mercado internacional. Esses dois pontos não mudam em nada a análise que você vai ouvir, mas vale ter isso em mente, porque pode ser um sinal positivo na direção de um mercado menos instável. Depois da quebra do Silicon Valley Bank, que encerrou suas atividades há pouco mais de uma semana, as atenções se voltaram para o segmento financeiro americano. Haveria outras instituições financeiras nos Estados Unidos na mesma situação que o SVB, como o Silicon Valley Bank é chamado? E o que essa possibilidade significa para a autoridade monetária americana? Antes de refletir sobre isso, eu vou recapitular de forma simplificada o que aconteceu. O SVB era um banco com sede no Vale do Silício voltado para startups, que são as jovens empresas de tecnologia que acabaram perdendo o acesso ao capital barato que os juros a 0% forneciam. Essas companhias, em geral, dependem fortemente de investimentos e financiamentos para criar inovações na expectativa de lucrar no futuro. Com a subida dos juros no território americano, a situação complicou e as startups precisaram resgatar parte dos depósitos que elas mantinham no SVB. Como o banco estava em dificuldade, já que boa parte da carteira dele era composta por títulos que tinham perdido valor com a alta dos juros, o banco anunciou a intenção de levantar capital e se viu obrigado a vender ativos, mesmo que sob prejuízo. O ponto é que essa atitude soou como alarme. Isso, mais de 40 bilhões de dólares tinham sido retirados do banco, que em seguida quebrou. Isso mexeu com o mercado e não só isso. Praticamente na mesma semana, vieram outras notícias. 2 bancos menores do setor de criptoativos também encerraram as atividades. Um dos maiores bancos suíços revelou fragilidades em seus relatórios financeiros. E outro banco americano, com foco em private banking e gestão de fortunas, recebeu a ajuda de 30 bilhões de dólares de grandes bancos. Todo esse cenário tem feito os analistas enxergarem os juros americanos cada vez mais baixos no futuro. Há quem veja chance de corte ainda neste ano. A leitura desse grupo é a de que a alta de juros que prejudicou o SVB também pode afetar outros bancos e, portanto, seria mais prudente caminhar para o corte de juros. Mas nossa visão aqui na equipe econômica do C6 Bank é diferente. A gente não espera que os juros americanos caiam antes de meados de 2024 e por fatores que vão além de uma inflação que ainda se mostra dura na queda.
A gente acredita que as medidas tomadas pelos órgãos reguladores americanos ajudem a evitar um contágio no segmento financeiro. Entre essas medidas estão a garantia de proteção para o valor total dos depósitos dos clientes, independentemente do valor em conta. A garantia usual é de até $250 mil. E outra medida é um programa de financiamento criado para dar liquidez adicional às instituições financeiras. Vale lembrar ainda que 2008 deixou aprendizados. A regulação do sistema bancário americano hoje é mais rigorosa e as instituições financeiras estão mais capitalizadas. Esses ingredientes, mais o fato de a crise estar concentrada em bancos de menor porte, dificultam a ocorrência de um colapso semelhante ao de 15 anos atrás. De qualquer forma, esse contexto atual afasta a possibilidade de o Fed, o Banco Central Americano, promover um aperto muito forte na próxima decisão de política monetária. É pouco provável que ocorra a alta de 0,5% que foi aventada pelo presidente do Fed 2 semanas atrás. É natural, em momentos como esse, que os bancos centrais evitem tomar medidas mais abruptas, né? Agora, é preciso dizer que a gente reconhece que a incerteza está elevada e que, caso os problemas no setor se agravem, existe sim a chance de o Fed cortar os juros em breve. Bom, mas olhando para o Brasil, como é que essa história toda pode afetar o nosso país? Eu estava conversando com a Cláudia Moreno, nossa economista responsável pela cobertura de Brasil, e ela explicou como esses momentos de insegurança global podem mexer com a inflação e com a política monetária. Vamos entender melhor? Nayara, primeiro, eu acho que é importante dizer que o impacto que a gente tem visto no Brasil até agora é muito pequeno. Mas é claro que a gente tem que ficar de olho, principalmente nos efeitos que momentos como esse, de incerteza global, produzem sobre a inflação. A gente tem que observar duas coisas. A primeira é a aversão a risco. O aumento da incerteza afasta investidores dos ativos de risco, dos mercados de risco. Isso significa que os investimentos tendem a migrar das economias emergentes para economias consideradas mais seguras, como os Estados Unidos. Ocorre uma saída de dólares do país emergente, o que faz a moeda americana ficar mais escassa e, portanto, mais cara. Ou seja, a moeda do país emergente se desvaloriza em relação ao dólar, e isso tende a puxar a inflação para cima. A segunda coisa que a gente deve observar é o ritmo da atividade global. O aumento da incerteza geralmente prejudica o crescimento dos países e isso faz o preço das commodities cair. E aqui, o efeito sobre a inflação é o oposto. A inflação tende a diminuir, porque os produtos que são de alguma forma dolarizados ficam mais baratos. Por hora, a gente estima que esses dois efeitos que eu mencionei estejam provocando um impacto muito pequeno sobre a inflação. Nos nossos cálculos, o movimento atual no câmbio e no preço das commodities está retirando 0,2 ponto percentual da inflação. É muito pouco, e a inflação segue em patamar elevado por aqui. É por isso que, nesse momento, a gente não vê nada que justifique uma mudança na condução da política monetária no Brasil. Na nossa avaliação, não existe espaço para a queda da Selic nesse ano, Nayara. Mudando de assunto, mas ainda nos Estados Unidos, a inflação americana desacelerou em fevereiro, mas ela segue em nível elevado. No mês passado, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 0,4% ante janeiro e teve alta de 6% no acumulado de 12 meses. É um leve respiro quando a gente compara com a inflação de janeiro, que foi de 6,4%. A pressão inflacionária continua nos Estados Unidos, principalmente por conta do mercado de trabalho, que segue aquecido e permanece com salários acima da produtividade. É um quadro que contribui muito para a elevação dos preços dos serviços. Os aluguéis, em especial, responderam por mais da metade do avanço da inflação americana em fevereiro. E o núcleo do índice, que exclui energia e alimentos, subiu entre janeiro e fevereiro, e em 12 meses ele acumula uma alta de 5,5%. Considerando que o núcleo da tendência mais limpa da inflação, a gente vê aí que não está fácil para os americanos. Partindo para a Europa, a gente fala agora de juros na zona do euro. Apesar da turbulência nos mercados, o Banco Central Europeu manteve os planos e elevou a taxa básica de juros na região em 0,5 ponto percentual.
A justificativa da autoridade foi de que a inflação deve permanecer muito alta e por muito tempo. Foi o que o BCE disse no comunicado em que ele anunciou a decisão. O objetivo do Banco Central Europeu é trazer a inflação de volta para a meta, que é de 2%. Só que a zona do euro, como a gente sabe, está longe disso. O índice de preços ao consumidor está em 8,5%. Isso no acumulado de 12 meses até fevereiro. As projeções mais recentes do BCE apontam para uma inflação voltando para a meta na zona do euro só em 2025. Vale dizer que a autoridade monetária reforçou que o próximo aumento de juros vai depender dos dados. Isso significa que o banco deixou em aberto a possibilidade de desacelerar o ritmo de aperto monetário. Na nossa visão, o mais provável é que o Banco Central Europeu reduza o ritmo da alta dos juros a partir da próxima reunião, em 4 de maio, por conta dessas incertezas na economia global que a gente comentou mais cedo. Independentemente disso, a gente acredita que o BCE vai manter os juros em nível elevado na zona do euro por um bom tempo. Esse foi o primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Agora a gente parte para a análise de dados econômicos do Brasil. A taxa de desemprego subiu no Brasil. Considerando o nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo as flutuações de acordo com a época do ano, a taxa de desemprego passou de 8,5% no trimestre encerrado em dezembro para 8,7% no trimestre encerrado em janeiro. Esses dados confirmam a tendência de esfriamento do mercado de trabalho que a gente vinha observando desde o fim do ano passado. Essa tendência é resultante do crescimento mais fraco da economia brasileira e ela deve continuar nos próximos meses. A gente projeta que a taxa de desemprego no Brasil fique em 9% em 2023 e em 9,5% em 2024. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os principais eventos econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. São vários, a semana está cheia. No Brasil, a gente vai ficar de olho na pauta do arcabouço fiscal. O governo deve divulgar nesta semana a proposta para as novas regras fiscais. O que se sabe até agora e o que foi divulgado na imprensa é que não está prevista uma meta de dívida, que a regra vai ser anticíclica e vai considerar o PIB per capita para as despesas públicas. Na Rússia, o presidente chinês Xi Jinping se reúne nesta segunda-feira com o presidente russo Vladimir Putin. É a primeira visita do líder chinês à Rússia desde a invasão à Ucrânia. Existe uma grande expectativa em relação ao que pode sair desse encontro. No dia 22 de março é dia de super quarta. Nos Estados Unidos, o Fed anuncia a taxa de juros americana e no Brasil o Copom decide para onde vai a Selic, que hoje está em 13,75%, o patamar em que a gente acha que os juros brasileiros vão permanecer. Na quinta-feira, dia 23, é a vez de o Reino Unido anunciar sua taxa de juros. O mercado espera um avanço de 0,25 ponto na taxa básica de juros britânica. Se o ajuste for confirmado, os juros por lá devem ir de 4% para 4,25%. Na sexta-feira, 24 de março, o IBGE divulga o IPCA 15, a prévia da inflação brasileira de março. A gente projeta uma alta próxima a 0,7% em função do aumento no preço da gasolina, que subiu por conta da volta parcial da cobrança de impostos federais. Por último, também na sexta-feira, 24 de março, sai o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. O indicador vai dar pistas do desempenho dessas economias. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romay e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até o próximo episódio.